Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez aqui às oportunidades da semana, em parceria com o canal Monitor do Mercado. Me chamo Alan. Hoje, dia 5 de agosto, uma segunda-feira. Vou colocar minha tela para a gente começar com a análise do Ibovespa. Vamos lá, pessoal. Bem, dia bem pesado, hein? Mercados mundo afora, né? Sofrendo bastante no dia de hoje. Tem aí um mercado precificando, né? Uma possível recessão nos Estados Unidos. Então, isso fez com que mundo afora os mercados desse uma estressada. Na verdade, a gente vem vendo aí uma correção, né, desde quinta-feira passada, né, então teve o FONC na quarta-feira, então quinta-feira a gente já viu os mercados ali um pouco mais estressados, e hoje aí acentuando bastante, tá? Mas vamos lá, olhando aqui o Ibov, tá? Vamos falar do Ibovespa ali graficamente. Pessoal, ele deu uma pernada forte de alta, né, então a gente acompanhou todo este movimento de alta que iniciou lá no dia 18 de junho, esticou bastante. A princípio, o Ibov chegou nos 38%, segurou por ali, tentou iniciar uma movimentação de alta, né? Eu até tinha marcado aqui um ponto de resistência próximo ali do 127,500. Ele chegou a romper, deixou um paviozão lá para cima, mas logo em seguida ele falhou e mandou tudo de volta para baixo, né? Nas nossas lives aqui que a gente faz todos os dias aqui, no Ficube, a gente comentou ali quando ele fechou, né, ele rompeu e voltou para baixo do 127,500, que tinha ficado esquisito aquele fechamento, estava sugerindo testar novamente os 125,800, e hoje aí, com toda a movimentação que tem ocorrido, ele já vem para perder, tá? Ele começa a desenhar para a gente, né, no gráfico diário do Bovespa, um topo e fundo mais baixo, tá? Tá certo que ele ainda tem toda aquela pernada de alta, ele ainda tem alguns pontos de retração seu traçado dessa movimentação de alta, né? Ele tocou 50%, 61,8%, ainda é uma região que ele pode formar um pivô e iniciar um terceiro movimento, uma onda 3 para cima, considerando todo este movimento. Mas agora ele começa a desenhar um topo e fundo descendente, então já tem que ter um certo cuidado ali com as compras. Claro, vou vender agora. Ele esticou para baixo, tá? Eu acho que a melhor venda talvez não ocorra por aqui. Eu estou pensando na venda, espero pelo menos ele voltar para testar agora os 125,600 por baixo, né? Bateu cabeça por ali, apontou para baixo, pode ser uma tentativa na venda para quem acredita na continuação da queda. Ele começa a desenhar também, se você pegar essa movimentação mais recente, ele começa a desenhar para a gente em um canalzinho de baixa, né? Então, se eu pego lá do topo que ele deixou no 129.700, pego esse topinho mais recente e pego esses fundos anteriores, ele pode começar a andar dentro aí desta região que eu desenhei, ou algo parecido com isso, né? Então ele vem para cá, bate cabeça, depois manda para baixo novamente. Tá, vender agora eu já não acho um bom ponto de venda. Até considero um ponto ali interessante para se pensar na compra, porque a relação risco-retorno passa a ser mais interessante. Pensando na compra ali, o stop acaba sendo mais barato. O único detalhe é, a faca está caindo, né? Vamos esperar ele demonstrar para a gente algum tipo de sinalização que sugira ali para a gente o preço, pelo menos indicando um repique aí próximo dos 125,600. Então, assim, mercado estressou para baixo, ainda está em região de retração de toda a pernada de alta. Se for tentar a compra, eu tentaria com a mão bem leve, né? Porque pegar um movimento que ainda é um movimento de queda, tá? Esperaria esse tempo gráfico menor, por exemplo, uns 120 minutos, virar para cima, né? Repara que os 120 minutos ele acabou de perder o pivôzinho do 125,600, tá? Pode até haver uma correção, então, se por um acaso o Ibov volta para cá, ainda vejo como uma região de resistência, tá? Então bate cabeça e volta para testar fundo. Testou fundo, não fez novo fundo, ok. Aí aqui já começa a me chamar a atenção para uma possibilidade de compra, né? E aí a gente acompanha novamente lá o teste do 125,600. Então ficar bem atento ali, principalmente quando o Ibov chegar ali para a região de 125,600, tá? De qualquer forma, vendas agora eu acho um pouco mais esticada, apesar que a movimentação ainda é de queda, eu esperaria ele voltar no 125,700, tá? Então é isso, vamos dar uma olhadinha agora no gráfico do dólar, né? Dólar WDO FUT, e o dólar segue movimentação forte de alta, ele rompeu recentemente aqui região de topos anteriores no 5,70, tá? A princípio, eu tinha chamado a atenção que se ele perdesse 620, né, ele poderia iniciar uma correção um pouco mais para baixo, ele não perdeu 620, pelo contrário, formou um pivô no 620, acelerou para cima dos 5
5,70, 5,72, tá? E agora está voltando para testar. No momento eu vejo que o 5,72, 5,70 vai trabalhar como um suporte, a ideia é o dólar segurar por ali e tentar pelo menos testar as máximas aí que ele está deixando próximo do 5,88. Eu marquei um ponto de resistência aqui próximo de 5,95, tá? Que é uma região ali de topo que ele deixou no passado, e eu vou deixar ali como um ponto onde ele chegando lá pode ter uma certa dificuldade. Então, dólar para cima, está subindo com divergência, mas está subindo, tá? Então, é difícil tentar acertar topo aí no dólar, tá? Só a gente vai pensando na venda. No momento eu vejo que é correção para mais uma oportunidade de compra, né, no curto prazo, pelo menos para testar topo, ficar de olho aí quando o dólar chega próximo dos 5,70, 5,72, já passa a ser um primeiro ponto de atenção ali quando eu olho pelo gráfico diário, tá ok? Bem, pessoal, trouxe dois candidatos aqui, né, como eu faço toda semana. O mercado, conforme eu disse, ele tem uma movimentação de queda no momento, não está muito fácil ali achar bons candidatos, né? Eu procurei alguns candidatos na venda, mas tudo que eu vi eu achei muito esticado para baixo, então não vi ali algo que me chamasse muita atenção para compra. O que eu vi é o seguinte: candidatos que estavam ali na movimentação de alta e que estão ainda, né, voltaram para testar a região de suporte. Então, até vi alguns candidatos interessantes na compra. Só volto a repetir. Ibov está na movimentação de queda, né? E se alguém entra na compra nestes pontos atuais, sempre atento ao stop, tá? São candidatos que têm uma boa relação risco-retorno, né? Se o mercado resolver ali fazer um repique e os dois candidatos aí que eu vou citar, eles têm uma reação, você vai ter ali uma relação risco-retorno mais favorável, né? Então, um stop menor e um alvo maior, o que se der certo ali, você acaba de certa forma, ganhando mais do que o possível stop, né? Se o mercado ainda seguir ali na movimentação de queda, tá? Bem, o primeiro candidato que eu gostaria de chamar a atenção é o gráfico de Embraer, né? E aí, Embraer, uma baita de uma tendência de alta, topos e fundos ascendentes. Recentemente, né, ele fez aí um novo topo. Foi um dos candidatos que a gente trouxe algumas semanas atrás ali, ele chegou a renovar topo lá nos 49 e fez um movimento de correção, tá? Enquanto, aqui são desenhos mais antigos, tá? Eu vou até marcar agora outro ponto de suporte aqui em Embraer, nesta faixa de preço dos R$ 35,90. Enquanto o Embraer estiver acima dos R$ 35,90, eu gosto da compra de Embraer, tá? Então, mesmo que Embraer venha para testar o 35,90, ainda gostaria ali na compra. Ele já está chegando aqui com o ROC 17 sozinho abaixo de zero, então já pode até ser um ponto onde ele comece a ter uma reação para testar topo novamente, tá? Para quem gosta ali de compra Embraer, segurando por aqui, né? E aí você pode até para uns 120 minutos, né? Para observar como ele está se movimentando no curto prazo. Ele veio testar esse pivôzinho dos 38,20, já começa a ter uma reação. Se Embraer fizer algo parecido com isso, já pode ser uma primeira tentativa, né? Talvez com a mão mais leve, não entrar ali tão pesado, pelo fato ainda do mercado estar um pouco mais estressado, tá? Lembrando que Embraer ainda tem um espaço de queda até a próxima região dos 35,90, mas eu já começo a achar uma região interessante para compra. Então, talvez uma primeira entrada aqui, se ele for direto, ok, tenta completar posição se ele romper esses topos depois da pullback. Ou então, segurou por aqui, entrei com metade da posição, veio para os 35,90, formou pivô, completa a posição e posiciona o stop abaixo do fundo, tá? O que não pode acontecer para a Embraer é ele começar a fechar abaixo desses 35, 35,10, que aí já começa a ficar esquisito, tá? Acima de 35,10 ainda gosto da compra de Embraer, vamos ver se ele retoma aí sua movimentação de alta, tá? Acho um belo candidato, vamos acompanhar nos próximos dias. Vamos dar uma olhada no segundo candidato, e aí seria Equatorial. E eu acho que eu chamei a atenção recentemente de Equatorial, tá? Eu gosto de Equatorial, tá certo que esta movimentação aqui não foi interessante, mas ainda assim, Equatorial não perdeu seu pivô ali nos 31,80, tá? Vamos lá, eu vou apagar esses desenhos mais antigos. Primeiro ponto, né? Vamos lá. Equatorial, deixa eu pegar o semanal. Equatorial, ele reagiu ali em uma região de suporte, né? Se você considerar, ele tem esse pivôzinho anterior, que ele foi ali violinar, né? Deixou algum pavio ali abaixo, mas depois teve esse movimento mais forte ali na alta. Também é uma região de topo rompido, se você pegar aqui do dia 7 de novembro de 22 ali, que ele está testando, né? Também testou ali, deu uma bela de uma puxada para cima. Recentemente, né, se eu pegar essa movimentação de correção, ele vinha aqui na movimentação de correção, deu uma puxada para baixo, marcou um pivôzinho aqui, um topinho no gráfico diário na região dos 31,80, e aí o que ele fez? Ele deu essa puxada mais forte para cima, rompeu as regiões ali que ele
havia deixado ali na movimentação de queda, voltou para testar e está tentando segurar justamente nesta região, tá? Eu entendo que pelo gráfico diário pode ser o início de um terceiro movimento de alta, né, de uma onda 3 pré-equatorial. Por isso eu gosto de equatorial, tá? Inclusive, nós estávamos aqui com uma sugestão ali de compra equatorial, saímos ali com 2%, se não me engano, 1% de lucro, praticamente no 0 a 0, porque o mercado deu uma estressada semana passada, a gente preferiu ali proteger, mas ainda segue sendo um bom candidato. Então, para quem gosta de equatorial, enquanto não perder os 31,90, acho como um bom candidato, e a minha leitura é que isso aqui pode ser o início de uma onda 3 para cima, né? Não dá para afirmar, porque o mercado faz o que ele bem entender, mas se for o início de um terceiro movimento de alta, primeiro alvo seria testar as máximas nos 34,40, e aí se rompido 36,30 a 37,50, tá? Deixa eu só pegar o semanal aqui novamente, só para observar um detalhe aqui. Ele tem máxima histórica nos 35,70. Então, 35,70 é um ponto também que eu ficaria atento. Mas, de qualquer forma, excelente candidato. Gosto de equatorial, tá? Então, volto a repetir, tá? Não é para perder os 31,80, tá, pessoal? Se perder 31,80, então o terceiro movimento que eu estou sugerindo aí para cima, né? Que inclusive está até segurando nesta região aqui, ó, desses topinhos que ele deixou ali no passado. Então, se ele perder essa região em verde aí, só tome cuidado, porque o terceiro movimento, ao invés de ser para cima, ele vem para baixo, tá? Então, eu traçaria uma primeira pernada aqui, correção nessa região, e um terceiro movimento para baixo. No momento, eu estou acreditando que é para cima, então, se for para tentar alguma coisa, ainda tento a compra, e o meu stop seria abaixo dos 31,80, tá? 31,80, 31,75 ali, tem que ver exatamente a mínima, não consigo ver exatamente aqui, mas seria abaixo desses fundinhos anteriores, tá? Daria praticamente, né, vamos lá, se ele vem para estopar, daria uns 3%, é um stop barato, né? Primeiro alvo, eu ficaria atento nesse pivôzinho, que aí daria 1 para 1, e depois na máxima, que já daria 5%, então quase 2 para 1. Se ele for buscar os alvos de projeção, a gente tem a possibilidade aí, claro que não vai em um dia, né? Isso acredito que ele pode levar algumas semanas até para chegar lá, mas tem a possibilidade de buscar até, se ele for 100% de projeção, até a região dos 37,50 ali, que daria quase 15% de retorno, né? Então daria uma bela de uma relação risco-retorno se Equatorial fizer este movimento, tá? Então eu gosto de Equatorial, vamos acompanhar para ver se ele permanece acima dos 31,80. Só fiquem atentos, né, na possibilidade de uma violinada, que nem ele fez aqui no fundo anterior, né? Ele veio testar esse pivôzinho dos 29,50, violinou e depois disparou ali para cima. De vez em quando o mercado vem aí só para estopar ali, né? Buscar liquidez e depois faz algo parecido com isso. Volto a repetir. O ideal é que ele permaneça acima da região dos 30,90, mas pode acontecer no meio do caminho, dele ir lá, dar uma beliscada, deixar pavio, em alguns momentos até fecha abaixo, depois retorna para cima dessa região. Se ele realmente não permanecer abaixo dos 31,80, vejo como candidato de compra, e a ideia é retomar sua movimentação de alta em seguida, tá? Então, Equatorial vejo como um bom candidato. E o S&P 500, vamos dar uma olhadinha aqui no S&P 500, só pegar aqui o gráfico do TradingView. Bem, S&P 500. Vamos lá, pessoal. S&P 500, o S&P 500, ele apanhou bastante aí nos últimos 3 pregões, né? Hoje, especialmente ali com o gap, né? Certo que ele está recuperando boa parte do movimento. Só que vamos lá, S&P 500 já não, pelo diário, já não tem uma movimentação de topos e fundos ascendentes. Inclusive, a gente já começou a chamar a atenção antes deste movimento, quando ele perdeu aqui os 585, quando ele perdeu aqui os 550, né? Chamei a atenção que seria para testar, bater a cabeça e mandar para baixo. Acontece que no dia do FONC, o mercado deu uma animada e voltou até acima dessa linha vermelha, né? Foi justamente o Fed ali sinalizando que provavelmente teria ali um corte em setembro, né? O mercado deu uma animada ali com a possibilidade de corte em setembro, meio que confirmando ali o que o mercado já esperava. Então, voltou para cima daquela região que nós havíamos marcado nos 5.500, mas aí no dia seguinte, né, o mercado já começou a precificar que, bem, esse corte pode ser que esteja ocorrendo justamente por um medo ali de uma recessão. Depois vieram dados de PMIs muito abaixo do esperado lá nos Estados Unidos, e aí o mercado desde então estressou bastante, tá? Então, na quinta-feira teve uma movimentação de queda ali de 1,37%, na sexta-feira caiu quase 2%, e hoje aí no momento aí com menos 2,5%, né? Chegou a estar menos 4% ali no início do dia.
Então dá para ver ali que deu uma estressada no mercado ali, S&P 500 bem pesado, tá? Pelo gráfico semanal, ele inclusive perdeu pontos de suporte, né? A gente tinha marcado esse suporte no 5.260, ele já abriu abaixo, tá? Bem, vamos lá, pessoal. Não acredito que vá cair numa linha reta, tá? Mas eu já começo a ver a possibilidade do S&P 500 voltar para testar os 4.990, testar esse pivôzinho do semanal que ele deixou lá em abril de 24. Então eu apago aqueles pontos de suporte que eu marquei e vou marcar o meu suporte agora aqui embaixo, tá? É o próximo ponto de atenção ali para S&P 500. Mas e nesse meio do caminho? No meio do caminho eu estou acreditando que pode ter movimento de correção natural, né, depois da queda, por exemplo, fechar esse gap, mas ainda vejo que é correção para continuar caindo, tá? Começo a ver algo parecido com isso para o S&P 500, então a gente tem que ter um certo cuidado, e aí tem até que ver de como, esse caso, né, a leitura aí se confirme, como que o S&P 500 vai reagir, né, como que o Ibovespa, desculpa, vai reagir com um possível movimento de queda do S&P 500, tá? No momento, eu entendo que são correções para mandar para baixo, tá? Eu não acredito que devolva tudo aí para cima, não. Pode ser que ele corrija um pouco mais aqui até a região dos 400? Sim, inclusive os 400 eu vejo como uma baita resistência, tá? Eu entendo que ele marcou um pivôzinho ali, vou até deixar uma marcação em vermelho também, que vai ser um ponto de resistência. A mínima de sexta-feira também já seria um ponto que eu ficaria atento, né? Ele vem para fechar o gap, pode ser que ele bata a cabeça e já aponte para baixo. Eu só volto a pensar numa possibilidade de compra se o S&P 500 fizer algo parecido com isso. Ele faz um repique, vem para testar fundo, não faz no fundo e depois começa a trabalhar acima de um topo anterior. Se ele fizer isso, eu entendo que ele marca um pivôzinho aí no 5.100, né? Se ele fizer exatamente desse jeito que eu desenhei. E aí sim a gente pode ver, quem sabe, né? Uma retomada, tentando testar lá novamente região de topos, ou testando ali as resistências anteriores, tá? Mas eu só pensaria na compra a partir do momento que o S&P 500 faz um fundo, testa esse fundo, não faz novo fundo e começa a apontar para cima, porque aí eu tenho um pivô, tenho até como posicionar ali um stop. Enquanto ele estiver ali fazendo novos fundos, eu entendo que aí eu tenho que tomar cuidado com compras, porque eu entendo que correções são oportunidades para continuar caindo, tá? Ainda vejo que o S&P 500 é para baixo. No momento, começa a projetar alvos ali próximos dos 4.970, 4.980, chegando lá a gente acompanha a reação do mercado, tá? Então, S&P 500 para baixo, IBOV ainda para baixo, né? Só que também pode ter repique e vamos acompanhar aí a reação nos próximos dias, tá? Então é isso, pessoal. Vou encerrando por aqui. Desejo para todo mundo uma excelente semana. Vamos acompanhar o mercado aí, como vai reagir durante a semana. Lembrando que todos os dias a gente acompanha também lá no canal do Ficube, né? Então, se alguém quiser acompanhar também, fica à vontade. E ali a gente vai formando um racional, né? Dependendo de como acontece. O mercado está bem volátil aí por conta de todo esse medo aí de recessão. Hoje o VIX, né, que é o índice do medo ali, estava estourando, chegou a estar quase 150% ali de alta, né? Então isso aí sugere bastante aversão ao risco aí do mercado. E vamos acompanhar para ver se isso vai permanecer ou se de certa forma isso aí vai dar uma reduzida aí nos próximos dias. E aí, quem sabe a gente não consegue ter um mercado ali, de certa forma, até um pouco mais racional do que agora. Acho que o mercado agora está no modo pânico, né? Vamos acompanhar se isso vai continuar ou se ele dá uma amenizada aí nos próximos dias, tá? Acredito que se amenizar, né, o mercado começa a desenhar aí um pivôzinho para a gente, teremos grandes oportunidades, né? Até porque tem muita coisa que subiu bastante recentemente e que a ideia seria voltar para testar a região de suporte, dar novas oportunidades na compra ali. Pode ser que isso se demonstre aí mais para frente, tá? Então é isso, vou encerrando por aqui. Desejo para todo mundo uma excelente semana, bons trades. Semana que vem estamos de volta com mais uma gravação das oportunidades da semana em parceria com o canal Monitor do Mercado. Pessoal, um abraço, tchau, tchau.